Os musicais carnavalescos sempre foram a marca registrada da Atlântida. Esses filmes foram chamados pejorativamente pelos críticos de cinema de chanchada, que queria dizer coisa feita às pressas, popularescas, de sentido artístico nulo. Alguns de nós, artistas de cinema, também tínhamos certos preconceitos sobre esse gênero de filmes. Os intelectuais nem tomavam conhecimento do que se fazia na Atlântida. Tudo isso levou o jornalista Zé Wigvelder a dizer certa vez com muita propriedade que ninguém gostava das chanchadas da Atlântida, a não ser o público. O meu trabalho, a crítica nunca malhou, nunca pichou. Eles falam às vezes das fitas, eu não sei o que eles querem realmente. Ou talvez eu saiba o que eles querem, mas não posso contentar a crítica e o povo. Porque a crítica pensa de um jeito, o povo pensa de outro. Então eu parti para o povo, porque para eu ter uma indústria de cinema, eu preciso do povo. O povo é quem traz o dinheiro no cinema. Eu, tendo dinheiro, posso fazer uma indústria de cinema. E só com a crítica eu não faço cinema. Com troféus não faço cinema, porque o laboratório não aceita troféu em pagamento e os artistas também não aceitam troféus em pagamento. Então todo mundo fala muito de arte, mas quando chega na hora do dinheiro, prefere o dinheiro. Zampari tinha um amigo chamado Caio Pinto Guimarães, que leu o Cangaceiro por acaso e achou que aquilo era fabuloso. O Zampari disse: "Você tá maluco, Caio? Tá maluco isso? Isso era de bandido?" Chegaram a me oferecer dinheiro para desistir de fazer o filme. Não acreditava que o brasileiro pudesse fazer, só italiano que podia fazer cinema. Quando, afinal, depois de muita luta, o Zampari resolveu perder os 7.000 contos e fez uma sujeira comigo, pois sabotou o próprio filme, eu só fui receber, lá no campo de filmagem, gerador para iluminar, 4 meses depois de iniciar a filmagem. Na Vera Cruz, roubava-se tudo. Tudo era roubado. Fazia-se um filme, gastava-se tapetes, gastava-se cortinados e madeirame e o diabo, e vestidos, para fazer outro filme. Precisava comprar tudo de novo, porque tudo tinha sido roubado. O que nós fizemos, muito mais do que ser patrocinador, orientador de um novo cinema, destruidores de uma política alienada de produção. A nossa resposta veio muito mais de uma necessidade de quebra do que de uma necessidade de construção. Anselmo Duarte, por que o cinema brasileiro não faz aqueles grandes lançamentos da década de 50? Esse fenômeno ocorreu em todos os países com o desenvolvimento da televisão. Ou melhor, explicando, nós tínhamos um grande público que frequentava os nossos cinemas, naqueles grandes lançamentos, como você disse, e que apreciavam aqueles carnavalescos e filmes feitos naturalmente para esse nível de público, essa faixa de público. Esses espetáculos passaram para a televisão. Inclusive, muitos daqueles cineastas que faziam cinema na década de 50 também hoje estão trabalhando na televisão, inclusive os artistas. E perdemos dessa forma o público da classe média. Esse fenômeno ocorreu também nos Estados Unidos e em outros países. Mas, perdendo esse público, nós ganhamos, pelo contrário, um outro público que não assistia a filmes nacionais na década de 50. É bem verdade que a produção é menor e com um público menor, mas nós conseguimos melhorar o nosso nível de cinema. Nelson montou, para mim, o Pedreira de São Diogo e montou Maioria Absoluta. Foram 2 filmes, os meus 2 primeiros filmes, os 2 curta-metragens. E aquele trabalho de montagem ali, em relação à moviola, em relação ao trabalho, tudo, a gente sentiu que, de repente, nós realizadores, éramos 2 realizadores, que tínhamos tomado a moviola, tínhamos assumido a moviola e discutimos cinema num outro grau, num outro plano, que não era montar aquele filme, montar o outro filme, mas era discutir mesmo o cinema, as coisas, né? O que estava se passando. Então isso daí, não quer dizer que você não faça isso com montador, mas entre realizadores, de repente, atinge o campo da criação, dos projetos, dos outros filmes, daquilo que está sendo feito, de uma maneira mais fecunda, talvez. Um cineasta, por exemplo, ficar falando de que, puxa, a situação econômica dele está assim, assada, péssima, não dá pé. Um outro ficar reclamando, olha, censura, censura, censura e tal.
se esquece um aspecto que é básico nisso tudo, que é o clima mesmo de participação, a necessidade de participação de todos no processo geral da sociedade brasileira. E a participação só existe quando não existe o medo. Agora, a perspectiva para nós cineastas, para mim pessoalmente, tal, é de estabelecer condições em que se vendam outros valores, quer dizer, que a relação comercial cinematográfica, que outros valores passem a existir fora de um clima como esse em que está se vivendo aí, quer dizer, em que haja a condição de um cinema popular efetivamente e que os anseios populares se vejam refletidos na tela, os sonhos do povo brasileiro se vejam refletidos efetivamente na tela. Ao meu amor, deixa o meu sentimento. Então a situação, a miséria cinematográfica é um fato. Nós estamos vivendo ela. Muito tem sido feito no campo da produção, do longa-metragem, tá certo? Muito ainda terá que ser feito, mas pouca valia será qualquer coisa que se faça se não se levar em conta as reivindicações das associações dos profissionais, os sindicatos dos técnicos e artistas do Rio e São Paulo, se não se levar em conta as reivindicações das associações dos documentaristas, se não se levar em conta todos aqueles que trabalham e se organizam para poder ter uma posição de querer alguma coisa a mais do que está aí. Desejar para si também, já que essa luta do cinema brasileiro, eu participo dela, não é de hoje, tem sempre sido dura e poucas vitórias nós tivemos. E nós persistiremos, e é isso que une, consolida a amizade da gente. Conquistado, quer dizer, com uma clareza em relação ao que foi conquistado. Não se muda a Resolução 24. Então, tem que se mandar uma nota, e eu acho que a gente tem que encaminhar essa discussão de uma forma sem pretender elaborar numa Assembleia exatamente qual é a mudança da regra que a gente quer, mas sim debater a necessidade da mudança da regra. Segundo, estabelecer que é necessário ter uma política do realizador, que se confunde muitas vezes com a do produtor independente. São filmes que são muito importantes. Bem verdade que alguns desses filmes estão ligados a uma estrutura, uma tentativa importante, direta, de criar um circuito paralelo, seja sindical, seja universitário, seja de qualquer tipo assim, cineclubista, usando o cinema de arte, etc., em 16mm. Ao mesmo tempo, esses filmes estão restritos a essa situação porque você não tem um desdobramento, uma democratização real da exibição cinematográfica normal no país. Quer dizer, a televisão dominou, avassalou, liquidou. O negócio de cinema é um negócio decadente, em processo de extinção, de venda, de falência. A exibição cinematográfica, largado, quer dizer, sem trato nas condições de higiene, de projeção, de som, de nada. Quer dizer, é um negócio em abandono, em franco abandono, e esse cinema não tem condição de chegar lá, porque aquele cinema que passa aqueles filmes importados, tradicionais, toda aquela mesma situação. Quer dizer, vive uma situação de colonização e de decadência, e esses filmes ficam restritos a um gueto paralelo. Quer dizer, o cinema brasileiro hoje necessita e vê com clareza, cada vez maior, um posicionamento crítico perante a questão da exibição. Quer dizer, se a gente não resolver a questão da exibição, nada será resolvido. Quer dizer, a gente precisa ter várias casas e libertar essas casas. Quer dizer, em todos os estados precisa ter casas que sejam livres, que estejam libertadas, que possam exibir coisas diferenciadamente, coisas que são produzidas por nós, e não coisas que imitam outras coisas, por exemplo, e não coisas que pensam que seguem um gosto popular, entre aspas, entende? Mas que manipulam esse gosto a partir de fórmulas, de gêneros, de esquemas de televisão, entende? De coisa de sexo, de manipulação chauvinista, sexual, machista, entende? Usando todo esse tipo de coisa. Quer dizer, mas para isso é preciso uma estrutura econômica. Se você não tem um órgão, uma política oficial, o Estado, que financiou a televisão brasileira, tá certo? A infraestrutura da televisão brasileira foi montada pelo Estado, que investiu milhões e milhões de dólares. Agora, o cinema não teve nada de infraestrutura, só tem aplicação na superestrutura, que dá uma relação de dependência, uma relação paternalista e tal. Tem que resolver infraestruturalmente. O problema do cinema brasileiro é o seguinte: o cinema brasileiro é regido por dois órgãos. O CONCINE, Conselho de Cinema Nacional, que é um órgão atualmente acéfalo, inclusive eu nem sei o nome do presidente, e a Embrafilme, que é uma empresa, uma companhia de economia mista, cujo maior acionista é o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Esses dois órgãos controlam completamente o cinema, quer dizer, o cinema brasileiro não tem uma estrutura industrial. O cinema brasileiro é realizado por
por amadores ou por profissionais assim improvisados, por empresários que pegam dinheiro em banco, é o reflexo de uma situação industrial artesanal, de uma situação industrial que não fez uma revolução industrial, que é um caso típico do Brasil. E o nosso mercado cinematográfico é um mercado composto assim de 3.600 cinemas, no máximo 4.000 registrados na Embrafilme. E desses cinemas, apenas uns 500 podem ser frequentados. Os outros estão sujos de rato, fedendo, telas sujas, ou seja, condições impraticáveis. O ingresso no Brasil é muito barato. Quer dizer, o ingresso no Brasil é 30 cruzeiros inteira e meia 15 cruzeiros. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou, aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à pornochanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então, o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura.